Quando falamos sobre autoestima, no que você pensa? Eu arrisco a dizer que em beleza. E beleza e autoestima fazem sentido, elas estão dentro de uma mesma conversa. Mas existem tantos outros pilares que abastecem esse lugar da autoestima, como presença, cuidado, atenção, autoconhecimento, mas também estética. E hoje, nesse episódio, teremos Beleza por Letícia Oliveira, uma profissional que fala muito sobre beleza sem exigências, num lugar de um autocuidado possível, real, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Seja bem-vinda, Lê. Muito obrigada, estou muito feliz. Eu que agradeço. Admiro você como profissional, sou uma cliente sua, inclusive, Sim. essa pelinha de milhões. E amiga, se apresenta, conta mais sobre quem é você. Eu sou a Letícia, eu tenho 28 anos e eu vivo a estética desde os 18, quando eu entrei na faculdade. Então, esse ano estou completando 10 anos de... Nunca trabalhei com outra coisa, sempre trabalhei na área da beleza. Logo que eu me formei, eu tinha muito pra mim que eu não iria empreender, não era esse lugar que eu queria mostrar que a estética poderia ter outras possibilidades. Então, antes de ter meu próprio negócio, eu tentei arriscar em outros ambientes. Então, meu primeiro trabalho foi dentro de uma empresa de cosméticos, que chama Belcol Cosméticos, onde eu aprendi muito lá. Trabalhei lá em 2018, logo depois que eu me formei, porque eu tinha me formado em 2017, e eu dava aulas, ensinava os profissionais a como usar os produtos da marca. E foi onde eu me encontrei, em ensinar os outros. Gosto muito disso. Depois que eu saí lá da Belcol, eu tive a oportunidade de dar aula em outros lugares, um curso profissionalizante aqui em Jundiaí. Depois passei pelo Senac de Jundiaí também com o curso técnico de estética, que foi uma experiência fantástica. Hoje só tô na minha empresa. Né? Que tem tantas coisas que precisam... Tantas camadas. Exato. Mas tudo isso foi essencial, assim, pra eu ver o tanto que realmente... Eu falo muito que ser empresário você precisa ter o feeling, né? Você precisa encaixar. E era isso. Eu aprendi batendo a cabeça de que eu não conseguia trabalhar num lugar onde eu não pudesse colocar as minhas próprias regras, ter a minha liberdade. E foi arriscando de outro jeito que eu descobri isso. Então, hoje eu tenho a clínica, não me vejo fazendo outra coisa, não me vejo trabalhando com nada que não seja beleza. Então, acho que é isso. E assim, pensando que você começou na estética formada em 2017, passou por tantas camadas diferentes, até como você falou, de ensino, de aprender, também agora uma outra parte da área que é sendo a dona do próprio negócio, então exercendo assim muitas grandes papéis. camadas, tantos papéis exatamente. Como é que você entende que a beleza entrou na sua vida? Como é que a estética entrou na sua vida, assim? A minha mãe conta uma história. Adoramos histórias. Quando eu tinha, sei lá, uns 7 anos, ela ia numa cabeleireira, né, num salão, e eu ia junto com ela. Eu sempre tive muita curiosidade sobre como os processos eram feitos, perguntava por que servia cada coisa, mas por que tem que passar o palito? Mas por que o esmalte é assim? Por que serve a acetona? Coisas assim. Questionadora. Já, né? Isso, era uma área que sempre me chamou muita atenção. E eu nunca esqueço, assim, uma vez que daí eu enchi tanto a paciência da moça que atendia minha mãe pra fazer a unha, que eu tinha os dedinhos pequenininhos e ela fez uma centopeia. Então a cabecinha da centopeia começava num dedinho e ia fazendo várias bolinhas, sabe? E eu fiquei assim, deslumbrada com aquilo. E aí minha mãe sempre conta essa história e sempre fala, não, essa menina ia trabalhar com alguma coisa disso porque não tinha jeito. Sempre foi uma coisa muito natural. Esse meu olhar, assim, pro cuidado, pra essa beleza natural mesmo. Sim. Então, e que é a beleza que eu procuro passar para os clientes hoje. E assim, te acompanhando mais de perto, eu sei que você é um profissional que preza por esse lugar da beleza, a beleza já existente, né? Pelo realce da beleza já existente. Então, até contando essa história dessa Letícia pequenininha, é muito gostoso perceber que era um lugar já de uma beleza já existente, que você já via isso. É claro, existem profissões que a gente passa por esse privilégio de um encontro. Sim. E existem outras pessoas que têm esse encontro em outras áreas da vida. Né? Todo mundo acaba tendo, mas
cada pessoa em um lugar. O primeiro dia da faculdade eu nunca esqueço também. Eu tava no ônibus e aí eu pensava, meu Deus, se eu não gostar disso, meus pais vão ficar muito bravos. Como é que eu vou falar que eu não gostei disso? Então eu enxergo isso também, né? Que toda essa construção de todo esse tempo, 10 anos, tipo, eu tenho 28 anos e já tenho 10 anos de profissão praticamente. Então isso eu entendo que isso é um grande, grande privilégio mesmo. Sim, é um relacionamento, né? A longo prazo. Sim. Que já, a longo prazo sendo construído, mas Sim. que vem de você. Eu gosto muito desse lugar, né? Do autoconhecimento todos os dias, enquanto isso vem com essa proposta de coisas que estão acontecendo ao nosso redor e na nossa vida, enquanto tantas outras também estão. Sim. A beleza já morava, então, na sua vida, né? E desde sempre. E é por isso que eu acho que eu acredito tanto que dá pra beleza ser sem padrão. Que dá pra beleza ser natural, ser algo dentro do nosso cotidiano sem o que o outro trouxe. Porque se eu conseguia ver isso como uma criança, e nunca foi algo que minha mãe impôs, você vai fazer. Não, eu ia junto com ela e eu pedi pra começar a fazer. Sim. Então, pra mim faz muito sentido, assim, eu hoje trabalhar com isso e conseguir levar isso para as pessoas. Sim, e faz muito sentido quando a gente pensa que quando criança se tem um olhar, claro, mais puro, mas que ele não se perdeu ao longo do tempo. E aí uma coisa que a gente estava conversando antes de entrarmos aqui é sobre a frase, né? A pele dos sonhos ou... Um sonho de pele. Então, como é que existe também essa diferença? Como é que você vê essa diferença hoje como uma adulta, como uma mulher que passa por tantos lugares que também tem seus estímulos, né? Essa frase vem também de quando eu trabalhei na Belcol. Eles têm uma frase que eles contam que o principal objetivo da empresa é transformar sonhos de pele em realidade através dos produtos. E eu acho que esse olhar faz muito sentido para o mundo que a gente está vivendo hoje mesmo. Então, o quanto que talvez a pele do sonho seja aquela pele que a gente vê no Instagram, que a gente vê na revista, que é difícil da gente alcançar, mas quando a gente pensa em transformar um sonho de pele, em ter um sonho de pele, fica muito mais palpável e muito mais fácil de a gente alcançar. Porque você vai traçar uma rota dentro do que você já tem para melhorar o que você já tem e não para alcançar algo que você viu em outra pessoa. Lê, então pensando nessa parte de um sonho de pele e em cada momento da nossa vida. Eu lembro que quando eu era adolescente eu tinha queixas que são diferentes das minhas queixas agora dos 30, que uma pele madura provavelmente também seja diferente. Como é que você percebe esses cuidados em cada época da vida? Tem diferença? Tem muita diferença. Primeiro porque minha principal cliente lá na clínica são mulheres. E ao longo da vida, a mulher passa por muitas oscilações hormonais. E isso faz total diferença em tudo, tanto na resposta aos tratamentos, quanto até em como ela se enxerga, em como ela se vê em cada momento. Então, a adolescente, ela quer mesmo ficar sem espinhas. É possível, mas eu trabalho muito a ideia de que precisa ter paciência. E aí um adolescente ter paciência é difícil. Sim. Mas dá certo. A mulher já numa fase mais adulta já começa a se preocupar às vezes com mancha, com rejuvenescimento. O que eu tento levar dentro da estética é de que é muito mais fácil a gente prevenir tanto acne, tanto mancha, quanto envelhecimento, do que a gente ter que tratar uma coisa que já tá, não destruída, né? Mas que já chegou num lugar que não tá mais tão bom. Tem um exemplo de o papel, né? O papel amassado. Isso, eu entendo que ele acaba sendo usado para um tipo de estética, mas que também talvez se aplicaria para essa questão do prevenir, né? Eu falo muito para as mães de adolescentes, que geralmente adolescentes vão com as mães, que é importante a gente tratar a acne pra gente não ter que cuidar da mancha, porque a mancha depois é muito mais difícil. A conversa sobre o envelhecimento. Envelhecer é inevitável. A gente envelhece a partir do dia que a gente nasce. Sim. E tem muita gente que tem também essa crença de que não quer envelhecer, não quer falar sobre a idade. E eu acho isso meio, assim, exagerado, porque se a gente parar pra pensar por esse lado de que a gente envelhece a partir do dia que a gente nasce, a gente tem que tentar levar isso de uma maneira mais leve, mas enquanto eu tô envelhecendo, o que eu posso fazer para que esse envelhecimento seja saudável, para que ele seja menos, né, agressivo para minha pele, danoso para a pele, exatamente. E que seja um envelhecimento, lógico, não tem como uma pessoa que tem 50 anos parecer que tem
limite. Sim. Eu percebo isso em mim mesma. Se eu pego fotos da Letícia que entrou lá na faculdade, não é a mesma Letícia de agora. Sim. Mas o quanto que a gente pode deixar esse processo mais leve. Esse lugar conversa muito com a dinâmica da psicologia, como não sou mais a mesma e o meu corpo, a minha casa, ela também demonstra tudo isso. Então, quando a gente fala até sobre autoestima, eu entendo que a beleza, ela é um pilar dentro da dinâmica da autoestima. Ela não é o todo. E aí vem também um outro tipo de crença, que é esse lugar do apenas o bonito, me sentir bonita é um lugar de ter uma boa autoestima. Eu entendo que até esse lugar de uma adolescente, por exemplo, ela vai ter uma dificuldade em lidar com as espinhas por motivações diferentes, tipo o bullying, a inadequação, as redes sociais, o lugar de uma pele que está passando por um amadurecimento também, vai ter suas outras questões, uma pele também mais envelhecida, um lar, também vai mudando, né? Eu acho que esses processos todos de mudança, embora sejam diferentes, eles cabem numa mesma reflexão. Então, o que eu identifico, é que assim, o que assusta em todas essas questões, independente se é adolescente, se é um processo de envelhecimento, é a mudança mesmo. A mudança que começa a ser enxergada, começa a deixar a autoestima prejudicar. E aí, quando a gente começa a ter uma autoestima que não vai bem, começam outras coisas. Então a gente começa a ter uma distorção de imagem, e aí tem essa pressão mesmo da mídia, de coisas que, por exemplo, um adolescente que vê a pele de outra pessoa e acha que a pele dela tem que ser daquele jeito, ou uma pessoa que começa a envelhecer e começa a não ficar satisfeita, e essa insatisfação vai ficando cada vez maior e piora toda essa questão, até psicológica. Perfeito, vai bater na porta da autoestima, né? Não tinha nada a ver com autoestima, mas vai bater lá na porta da autoestima. Vai. E aí que você sabe mais do que eu, o quanto que isso é prejudicial para a saúde da pessoa, né? Porque no fim das contas, estética, na minha opinião, também é saúde. Sim. Então, esse lugar da beleza, onde a pessoa começa a não mais enxergar ela mesma, é o que a gente precisa cuidar, na minha opinião. E muito isso se interliga com o fato do uso das redes sociais, por exemplo, né? O quanto esse lugar, mesmo como que você trouxe, de distorção de imagem, de um lugar de um autorreferencial, assim, de novo, voltando à pele dos sonhos. Então, essa dinâmica, o uso dos filtros, as referências em que a TV, por muito tempo também, né, foi o grande referencial para a família. Então, do quanto a gente também se abastece, quais são as nossas referências, do quanto isso faz total influência para como eu também me sinto, né? Eu falo que tratar de pele, as pessoas acham que a pele é simples, que ela não é, né? A pele é o maior órgão do nosso corpo. E a pele, ela tem textura. Então, se a gente para e olha, a textura da palma da mão é de um jeito, a textura da pele do braço é de outro, do rosto é de outro. Então, o que a gente vê na TV, no Instagram, enfim, não é o real, né? Então, as pessoas precisam... diferente do que a gente vê ali no espelho. Sim, sim. E o tanto que eu acho que isso precisa ser relembrado e falado em algumas conversas. Sim. E eu tento trazer muito isso pra dentro da clínica. Quando alguém me procura para fazer tratamento, limpeza de pele, trazer essa possibilidade de que a beleza tem que ser uma aliada. A estética, ela tá aqui para ser uma aliada, não para ser algo que impõe. Eu não gosto muito desse lugar que a estética às vezes é colocada como não saudável. Eu acho que depende, assim como tantas outras coisas na nossa vida, de como a gente olha, de como a gente interpreta. Então, a estética ela tem que ser aliada para daí a gente conseguir envelhecer com saúde, a gente conseguir passar pela adolescência, que é um período tão conturbado, também com saúde, porque realmente, se você se olha no espelho e você gosta do que você vê, fica tudo muito mais fácil. Eu falo muito que quando a gente tá cuidado, a gente cuida melhor. Então, às vezes, tem muita gente que tem muito mais facilidade, eu até sou uma dessas pessoas, tenho muito mais facilidade de fazer pelos outros do que por mim. Até numa escala, né? Como se para os outros fosse uma prioridade do que por mim. Mas se eu coloco nesse lugar de que se eu estou cuidada, eu vou cuidar melhor do outro, isso também, às vezes, é uma chave, assim, que vira e que deixa a estética não num lugar tão ruim que às vezes ela é colocada, sabe? E Lê, te ouvindo falar, eu penso em 2 pontos.
O primeiro é que a vida, nesse modo mais automático, também leva a um lugar, por vezes, evitativo de se olhar no espelho, né? Então, eu não me sinto tão bem, então eu não me olho, eu naturalmente não vou me abandonando, vou como um lugar de negação até, e num segundo ponto, que é esse lugar onde isso também diz sobre a nossa relação conosco. Então, um adolescente que passa por esse lugar, por exemplo, o cuidar das espinhas, ele já está apresentando um lugar da aceitação, um lugar do amor próprio, do autocuidado. Já aparece ali um lugar de uma relação pessoal consigo mesmo, na forma como ele lida com a pele. É um exercício. Isso. Na verdade. Eu falo muito isso em atendimento. Converso muito que a gente precisa ter paciência, que a gente vai chegar lá, que esse período vai passar, que nada é permanente, que as coisas mudam o tempo todo, para confiar que vai dar certo. Eu já tive, né? Na adolescência eu tive a pele muito acneica. Então eu falo, você tá falando com uma pessoa que não tá te contando uma história só porque quer ganhar dinheiro. Você tá falando com uma pessoa que passou por isso. Sim. E hoje, inclusive, eu não tenho sequelas, eu não tenho cicatrizes, eu não tenho problema com a minha pele, porque minha mãe também foi a pessoa que insistiu para que eu cuidasse, me levou para cuidar, pagou para que eu cuidasse da pele. Então, mais uma vez, né, a beleza e a estética sempre esteve muito presente na minha vida. Então, faz muito sentido para mim levar isso para as pessoas e esse olhar assim. E Lê, você falou que na adolescência uma das dificuldades é a paciência. E na vida adulta, o que você percebe que é mais difícil assim para a mulher da vida adulta lidar com a própria pele? Eu penso até numa rotina corrida, abrir um espaço na agenda para cuidar de si. Eu penso que a maior dificuldade da vida adulta é que, na verdade, a gente desempenha muitos outros papéis além de ser adulto. Trazendo pra minha realidade, né? E de tantas outras clientes também. Que você deixa de ser só a filha. Hoje eu sou a Letícia empresária, eu sou a Letícia esposa, amiga. Vejo outras amigas que já desempenham o papel de mãe. Então, todas essas funções que a gente vai agregando ao longo da vida adulta, dessa fase adulta, né, na verdade, é que vai dificultando a gente olhar para essa possibilidade da beleza. Sim. E até de encontrar momentos para a rotina com esse cuidado, né? Eu percebo que, é claro, cometo, brincando, falando mais, erros básicos, como dormir de maquiagem, não fazer necessariamente uma retirada da maquiagem de uma forma adequada, e que isso também vai me trazendo prejuízos, como perceber um pouquinho, assim, que chega a ser rápido, a espinha aparecendo, coisas que eu já reconheço na minha pele, que eu ao longo do tempo também fui aprendendo como a minha pele funciona, os cremes, e por vezes eu também me questiono e fico chateada em perceber que, poxa, eu não tô conseguindo ter cuidados básicos. E o creme, eu acho que foi sempre algo um pouco mais acessível, vamos dizer assim. Então, eu lembro sempre da minha mãe também incentivando ao uso do creme. E a minha mãe também é uma mulher muito vaidosa em relação aos cremes. Mas numa dinâmica em que, poxa, eu tô sem tempo pra fazer pequenas coisas por mim, sendo que a gente acaba perdendo a possibilidade ou a oportunidade tão boa que hormonalmente isso também faz, né? Sim, os benefícios que isso traz pro bem-estar geral, né? Sim. Acho que até falando disso, do creme, de trazer a estética para um lugar mais real, eu penso muito, eu lembro de um livro que a gente teve que fazer um trabalho na faculdade uma vez, que chamava O Poder do Toque. Então, assim, a nossa pele, ela tem muitas terminações nervosas. Então, tanto o toque em si mesmo, quanto o toque em cabine, né, que a gente fala que é quando a gente atende o cliente, traz... Você entrou nessa parte de hormônios, então realmente a gente libera ocitocina, a gente libera quando a gente se permite ser cuidado. Mas não é só por esse exercício de se permitir. Tem também muito por isso, por você ser tocado, tanto que o toque faz com que a gente se sinta mesmo amparado. E assim, muitas sessões às vezes acabam se tornando momentos em que a cliente, enquanto eu escuto isso, a pessoa deita e fala, nossa, agora eu não preciso pensar em nada. Sim. Então, o tanto mesmo que isso poderia ser mais olhado, né? Da importância de tentar reservar esse horário. E um exercício que eu
falo muito para as clientes sobre esse, você falou isso do creme, né? Que eu tô vivendo às vezes tão no automático que nem dá tempo, né? De lembrar, tirar a maquiagem, enfim. Eu falo muito para as clientes gravarem. Porque quando a gente grava fazendo, você vê lá que você gastou, tipo, 5 minutos. Sim. E aí você fala, meu, não é possível que eu não posso, né, colocar me oferecer, me oferecer 5 minutos. assim, Exato. para pesar um pouco o clima é isso, me oferecer. Isso. Na clínica, né, como psicóloga, uma das coisas que muitas vezes quando eu recebo mulheres que estão com um lugar de uma desconexão muito grande, uma das minhas propostas, por vezes entre escala de dificuldade, a mais fácil é o lugar do creme. E aí a gente já percebe que nesse exercício mesmo do creme, existem inúmeras dificuldades. Então, até na terapia eu já brinco e falo: e se o filho entrar no banheiro, dá pra continuar passando creme? Dá. E se tal coisa acontecer, dá pra passar o creme? Dá. Num lugar da gente ir criando mesmo um repertório pra defender até um espaço que é meu, que é da minha hora, do meu cuidado, do meu momento especial comigo mesmo. Que, como você também citou, por vezes o toque num abraço acolhedor, eu sinto, mas eu também posso me oferecer isso. Você chegou a falar sobre a ocitocina e eu fiz uns registros, assim, fiz uma pesquisa. Esse lugar, a ocitocina, ela é liberada quando tem um toque físico consciente. O afeto, os gestos de cuidado, a presença corporal. E a ocitocina, ela é conhecida já como esse hormônio do vínculo. Diminui cortisol. Esse é o principal que faz a gente ter espinha, faz a gente envelhecer mais rápido. Perder cabelo. Perder cabelos, né? Exatamente. Então, outros hormônios que a gente também tem presente é a serotonina, a dopamina, ligada à motivação e ao prazer, considerando aquele, de uma forma muito superficial, é o check, né? Feito. A endorfina, que reduz dor, gera sensação e leveza, e tudo isso vinculado ao toque que eu posso fazer, posso me proporcionar, né? Não é nem sobre, às vezes, investimento. Você só precisa de você e sua disponibilidade de se cuidar. Até porque eu entendo que esse lugar do investimento, é claro que a gente tem uma indústria que estimula a grandes rotinas de skincare. E aí a gente também tem horas de investir em coisas que podem fazer mais sentido e serem também mais minimalista, o que talvez ajudaria a ter tanto quanto resultados, é claro, dentro de uma limitação, mas caberia na rotina, né? Essa, inclusive, é uma grande dificuldade dentro de clínica pra gente, que trabalha com estética. Porque cada vez mais coisas são ditas e produtos lançados e produtos com 1000 coisas, um produto que tem 10 ações diferentes. E eu falo até que eu sou chata, assim, porque não acho que faz sentido. Acho que às vezes o menos é mais. A gente precisa fazer o básico bem feito e focar nisso. E Lê, para isso, vamos pensar agora de forma prática. Uma mulher, para ela ter mais dessas respostas, que dica que você daria para ela conhecer um pouquinho mais da pele dela, além desse lugar de sair do automático? A hora que você estava falando sobre, às vezes, dormir de maquiagem e de aparecer uma espinha, eu acho que o principal é autoconhecimento. Quando a gente conhece os sinais que a nossa pele dá, de acordo com um produto, por exemplo, eu sei que minha pele não se dá muito bem com ácido, então eu já nem uso, porque eu já sei que não vai dar certo. Então eu acho que isso é uma ferramenta, assim, primordial, necessária. Não tô puxando sardinha pra você, hein? Mas sobre é isso, verdade. Que são todos os dias. Isso, de novo, é um dos objetivos do podcast, assim, a gente conseguir casar esses assuntos que tem muito a ver, mas que por vezes... Sim. Né? E às vezes eu, por exemplo, vou fazer uma indicação de skincare. Pergunto pra cliente, você gosta mais de que tipo de produto? Você gosta de creme? Você gosta de gel? Você gosta de fluido? O que você prefere? E tem gente que não sabe. Não é nem por não saber, por nunca ter usado, por simplesmente nunca ter parado pra reparar que tinha uma diferença. Então, eu acho que esse olhar mais cuidadoso também, pra si mesmo, ajuda o processo de você cuidar mais de si. Te ouvindo falar e pensando nesse tempo e saindo um pouco também do papo do creme, eu penso muito no exercício das 5 linguagens do amor. Geralmente a gente pensa isso vinculado ao outro, como eu me sinto amada e como eu faço o exercício de amar. Mas eu acho muito legal a gente pensar
como que eu posso também me propor dentro dessa dinâmica. Então, se eu sou uma pessoa mais do toque físico, acho que é um desafio, assim, a gente ter esse lugar como o creme, por exemplo. Se é um lugar do tempo de qualidade, vai ser esse pausa, banho né? sozinha, o banho, assim, mais reservado. Então, acho que também são coisas legais que continua sendo sobre autoestima, continua sendo sobre beleza e também de formas que vão se adequando, mas que a gente precisa se conhecer para exercitar, né? Sim, porque senão você não consegue nem identificar o que você precisa. Sim, não consegue nem identificar o que tá te incomodando. Então eu acho que são coisas que caminham muito juntas. Lê, a gente também está falando sobre o autoconhecimento de várias fontes e formas. E me conta, pensando em outros pilares, além desse lugar do cuidado com os outros, como é que você aplica esse cuidado com você? Quais são as suas práticas? Quais são suas dores, né? Assim como eu contei sobre as minhas. Limpeza de pele pra mim é religiosa, precisa ser feita no máximo com 2 meses. Não consigo fazer com mais tempo, porque eu percebo que eu já começo a me cutucar. E esse também foi uma coisa que eu percebi ao longo do tempo. Por que eu tô me cutucando tanto? Tô precisando fazer limpeza de pele. Essa é uma coisa, inclusive, que eu pros pacientes e peço pra elas, né, me darem esse feedback pra gente agendar uma nova sessão. E quando você conta isso, também já abre um alerta em mim também de talvez essa seja uma forma também de eu perceber, você olhar né? pra isso. Limpeza de pele é inegociável, eu faço sempre, porque eu sei que minha pele precisa. Lugares de dores, água. A esteticista, né? Falando que tem dificuldade para beber. São tantas % de água. Eu tenho bastante dificuldade com água, é bem difícil para mim. Até por conta da rotina da clínica. Então, às vezes, por exemplo, amanhã é um dia que eu já sei que eu vou pegar na água, porque é um sábado, eu tenho cliente uma atrás da outra. E querendo ou não, se eu ficar bebendo muita água, eu vou muitas vezes ao banheiro. O que também gera. E aí eu já sei que eu não olho pra água quando eu tô nesses dias muito, muito corridos, porque eu vou evitar de ir muitas vezes no banheiro. Sim, o que também cai nesse lugar do automático, né? De novo. Sim. Exatamente. Também não sou a pessoa que, assim como eu não indico isso pras pessoas, eu não tenho uma rotina de cuidados. Tem muita gente que pergunta isso, inclusive. Nossa, você deve ter todos os produtos. Eu tenho sabonete, hidratante e protetor solar, que são os itens básicos e indispensáveis. E assim, amiga, fica a dica que essa é a ordem correta? Essa é a ordem correta. Então vamos deixar essa dica também. Já fica aqui gravado pra você. Acho que é isso, mano. Agora eu tô cuidando um pouco mais, pensando em rejuvenescimento, né? Tô mais perto dos 30 do que dos 20, então isso tem sido um pouco mais olhado com carinho. Mas a vida real às vezes não permite que a gente faça as coisas do jeito que a gente gostaria. E tá tudo bem também, acho que a chave é essa. Você também não ficar pirando, não ficar entrando em lugares que, porque eu não consegui isso. Não, pera. É pra ser bom, é pra ser leve, é pra me dar a sensação de prazer, é pra liberar todos os hormônios que a gente conversou antes. Então não é pra ser algo que vai não é pra ser uma prisão, né? Esse lugar do skincare, assim, dos cuidados em casa. Então, acho que virar essa chave também deixa tudo um pouco mais leve. Sim, e principalmente você sendo da área, né? Então, você tem acesso total a muitas informações, o que tendenciosamente podia também se tornar um peso diferente. Sim, porque de uma cobrança muito maior, no sentido de, mas eu tenho que ser o exemplo, eu tenho que fazer isso. Mas eu também tenho que ser uma boa filha, eu também tenho que ser uma boa esposa, eu também tenho que ser uma boa empreendedora, uma boa dona de clínica, então não tem como, às vezes, a gente querer tanto e não sou um polvo. Ainda bem. Mas, amiga, o quanto é bom esse lugar de ter, de novo, a autoestima num lugar mais seguro, né? Não tenho dúvida que ainda assim tem momentos em que você deve se preocupar, se colocar ainda assim questionamentos sobre o quanto você também tá dando o melhor para cada uma dessas áreas, mas do quanto o autoconhecimento ele volta de novo pra mesa como um abraço quentinho, mas também num lugar assim de, olha, é o que podemos fazer nesse momento. Então, de uma forma clara também sobre os assuntos. E você tá com um espaço que tá em transição, que está em crescimento. Sim, uma grande aventura, aquela coisa que você fala, tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Sim. Porque eu acho que sou cristã, né? Então eu acredito muito que essa mudança tá sendo
pra melhor. Acho que Deus não ia estar permitindo a gente sonhar com isso se Ele não fosse colocar o chão pra gente pisar e pra realmente crescer. Então, tô muito empolgada, apesar de estar insegura com Uma coisa não tantas exclui a mudanças. outra, né? Exato, são sentimentos que precisam ser acolhidos, mas que eu tô tentando curtir o momento. Tantas vezes a gente conversou sobre o casamento, a gente dividiu o ano de casamento, então a gente conversou muitas vezes sobre a vida não parar pra gente casar, e o que tá acontecendo agora é isso, a vida não vai parar pra eu fazer a mudança da clínica. Sim. Então, ainda que, né, eu tenho a Isa, que é minha sócia, e que, queridíssima, não tenho o que falar, Isabela, todas as ideias ela abraça e vamos junto. Então tá sendo muito legal, assim, essa construção juntas, essa construção de dividir mesmo as aflições, e tá ficando mais leve, porque a gente tá dividindo, não só as contas, mas dividindo as ideias, então lembrando uma outra a todo momento de curtir o processo. Sim. Porque a gente não vai mais viver isso pela primeira vez, né? É a primeira vez que a gente tá construindo uma clínica nova juntas. Então, estamos curtindo o processo, tá sendo gostoso. Ai, que gostoso. Eu não tenho dúvida que tudo isso vai exigir de vocês tantas outras habilidades, e tendo esses pés no chão como vocês têm, tendo esse apoio, como a gente falou do toque como um lugar de segurança, ter uma outra pessoa que também é sua parceira, como a Isa, eu não tenho dúvidas que faz muita diferença para que tudo isso também aconteça, e que isso também é sinônimo, assim, de todo esse amadurecimento que, como a gente falou sobre você estar vivendo a estética há 10 anos, também tá vindo desse lugar do amadurecer. Não é só a pele, não é só as ideias, não é só a sua experiência, mas é como um todo. É o espaço onde vocês também estão, que também está mudando, né? Sim, e que vai ficar lindo. Com certeza. Quero te agradecer, mãozinha. Obrigada por estar aqui, foi uma delícia ter essa troca, mas obrigada pela troca, a gente acaba tendo muito essa conversa no off, né? Então, nos bastidores da vida. Sim, então também te agradeço por estar aqui, por comprar esse sonho junto comigo. Desde quando eu dividi com você, você comentou sobre estar aqui. Então, que gostoso que esse conteúdo também faça muita diferença para as outras pessoas. Sim. Me conte onde é que as pessoas podem te encontrar. Primeiro, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com o convite desde quando você, sei lá, não esperava não estar, mas foi uma surpresa muito boa estar. Então, logo do comecinho, com esse bebê engatinhando, né? Então, muito especial estar aqui. Espero que faça sentido para os ouvintes, né? Que as pessoas que assistirem a gente consigam, talvez, olhar para a estética nesse lugar de ser uma aliada, como eu falei antes. As pessoas podem me encontrar no Beleza por Letícia Oliveira, no Instagram. Talvez, quando soltar no ar, a gente já vai ter o @, da clínica, mas aí a gente deixa na descrição, pode ser, porque ainda não temos. Mas é isso, a gente pode também deixar um cupom de desconto para quem quiser. Pra gente exercitar esse lugar do autocuidado, assim, com menos um degrau de dificuldade. Enquanto isso, 10% de desconto em todos os tratamentos comigo. Sim. Amiga, obrigada de novo. E eu espero muito que faça sentido para quem está nos vendo, nos ouvindo. Enquanto isso, seguimos cuidando e equilibrando, não só do que precisa ser feito para os outros, mas também para nós mesmos. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, me acompanhe nas outras redes sociais e acompanhe que os próximos vídeos estão a seguir. Muito obrigada, amiga, muito obrigada. De nada, Beijo.